Fala pessoal, Papo de Salão no ar. Hoje aqui temos a presença desse ilustre, queridíssimo manezinho, Rodrigo Stupin. Stipe, S de churrasco, Stipe. T de tainha, U de o seu tanso e 2 P de pamboca. Ai. Stipe. Isso é alemão? É, o Alemão. pai de pai. Pai de Né? alemão. E vamos conversar com ele sobre a experiência, nada muito boa, mas que ele conseguiu, né, lutar contra essa doença, né, esse câncer no testículo. Ele vai nos contar a sua história, como foi a superação e um pouco da sua vida para a gente, né, sobre como faz para viver e passar para as pessoas essa sua experiência. Mas antes, claro, não esqueçam de inscrever-se no nosso querido canal Papo de Salão, né, receber notificações lá, ó, ativando o sininho, curtir a nossa página e com certeza compartilhar essas histórias magníficas. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, bom estar contigo de novo. O pessoal pensa, o que ele vai fazer nesse careca, né? Deve estar pensando que ele está nos assistindo, né? Sempre tem cabelo. É mente brilhante. Sempre tem cabelo. Eu quero começar cortando, quer dizer, passando a máquina na tua careca, no teu cabelo, tirando o restinho de cabelo que ficou aí, os sobreviventes, né? Sabe o que eu digo, Carlos? Se não é que eu não tenho cabelo, é que meu cabelo só cresce para dentro. Exatamente. É o sentido contrário. E tá difícil isso aí, né? Tá difícil. Rodrigo, mas eu queria saber primeiramente quem é o Rodrigo? Esse manezinho. Eu sou nascido, crescido ali no João Paulo, o bairro com mais pessoas talentosas para a arte dessa cidade. Olha! Tu pode dizer o quê? Mas aqui também tem raça. Ei, ali começou o das Aranha, perto de casa, na Cantareira. Ali tem gente do Irie, tem turma do Gente da Terra. Então, Lilinho, Adriano, Nileira, Grande Nileira, turma do Daza. Tem a turma do Tijuqueira, o Marcinho ali, que é a turma prima do Daza também. Então, esse bairro foi onde eu cresci ali num período que chamava Saco Grande. E tô no Campeche já há 4 para 5 anos. Tem uma relação muito amorosa, familiar também com o sul da ilha. Ali muita gente conheceu. Seu Acácio, 102 anos, grande pessoa que me inspirou muito também. Então, um abraço para a turma. Seu Acácio, meu avô de criação, foi até 101 anos, era muito amigo do seu Erasmo do Trevo. Opa, desculpa, o Erasmo do Trevo. O Erasmo do Trevo, exatamente. Conhecido como Trevo do Erasmo. Exatamente, por causa dele. A casa do seu Acácio ficava ali em cima onde está o Trevo da Armação. Então, cresci numa Floripa que ainda conhecíamos um outro, não tínhamos tantos lugares assim para sair e parte dessa memória foi se perdendo e eu me dedico hoje a contar um pouco dessas histórias de um jeito que seja mais interessante. Daí surgiu o Guia Manezinho, que é referência nacional no turismo, pela maneira como a gente faz as coisas. Você é um contador de história, quer dizer, contador de história da ilha, isso? Isso, Conta os causos e as causas das bruxas da ilha. Também, mas a história tem sempre fato e tem lenda, então tu precisa conseguir dominar essas duas áreas, né? O que é uma coisa, quando é lenda, por exemplo, eu faço roteiros caminhadas culturais. E no sábado agora a gente fez um roteiro das bruxas, então ele foi muito baseado nas lendas documentadas pelo Franklin Cascais. Mas o roteiro do centro, ele é muito mais documental, né? Então é conseguir unir o que é a lenda com o que é a história, deixando claro qual é a fonte que a gente está pesquisando. Então, e ter, especialmente, né, o jeito certo de contar a história. Eu faço sempre o comparativo. Piada boa contada por quem não sabe contar, né, fica ruim. Então não é só o quanto tu sabe, é como que tu tem a capacidade de contar de um jeito que as pessoas fiquem mais interessadas naquilo. Esse acho que é o segredo que eu tenho desenvolvido nos últimos 10 anos. Vale. Para trás, né? Isso, para trás, isso. Não, tá bom. Só não muda o lado da franja, tá? Deixa eu levantar esse topete aqui, ó. Ficou top, hein? Coisa linda. Cabelo fácil de cortar. Fácil de cortar. Vamos dar. Contador de história, Rodrigo. Eu falei do Daza, eu tô com a camiseta do Daza aqui. Quem sabe a turma que tá assistindo vai reconhecer. Olha. Aqui a linha. Quem sabe o Daza não vem aqui no nosso canal do Papo de Salão. Tem mais cabelo que eu, exceto o Fernando, né? O Fernando, que é o nosso estimado violinista. Mas o Muriel tem bastante. O Muriel tem bastante. O Chico agora também, o Chico fez implante. O Chico tá com a cadeleira, tá bonito, acabou centrado. Um abraço pro Chico. Vamos fazer o Daza vir no Papo de Salão, vamos? Quem sabe? Estão convidados. Extremamente convidados. Vamos dar ali. Vamos conhecer essa história do seu tumor, o senhor tumor que lhe pegou. O que me pegou. Inclusive, se tiver comentários, pessoal, às vezes tem gente que tem, especialmente homens, né?
Eu queria perguntar, mas como que faz, como que descobre, né? Então aproveita, gente, nós estamos fazendo essa conversa, né, Carlos? Porque é Novembro Azul, são roteiros, são roteiros, estou acostumado com o trabalho. É um mês para a gente falar especialmente do câncer de próstata, que não foi o caso que eu tive, mas de câncer e a relação desses tumores com a saúde masculina. Então, parte, assim como o câncer de mama, né, para as mulheres no Outubro Rosa, o câncer de próstata. Porém, tem outros tipos que vão se expandir, né? No meu caso, um tumor de testículo, enfim, pode atingir outros tumores que não são necessariamente ligados a gênero. Né? Mas então é por isso que aproveita. Como é que foi essa descoberta? Cara, olha que curioso. Muitas vezes o tumor é indolor. Não só no meu caso, mas é indolor. Então tu começa a sentir quando ele está crescendo, tu sente um caroço, alguma dor, aí começa a ficar com febre, né? E no meu caso, eu já senti a expansão dele. Então eu tive um tumor de testículo, e esse tumor ele cresce muito rápido e ele se expande, pelo que a gente chama, pelos linfonodos. E ele pode se alojar, por exemplo, perto do estômago, atrás, então ele não vai para dentro de nenhum órgão, né? Não costuma ir. Então ele cresce e começa a criar um corpo estranho entre os órgãos, que foi o que aconteceu comigo. Então eu comecei a ter dor nas costas. Obviamente, na meio de pandemia, eu achava, não, mas isso aí deve ser alongamento, cadeira, estou sentado em casa o tempo todo. Só que eram dores muito fortes, assim, de acordar de madrugada e assim, de chorar de dor e tentar alongar e botar gelo, bolsa quente e não passava dor. Sentia o quê? Tipo uma cãibra? É como se rasgasse o músculo, assim, como se pressionasse o músculo, assim. Então era uma dor, acho que uma cãibra era leve perto do que eu sentia. Então ela apertava, porque dela também já estava pressionando o nervo, né? Ela estava, no meu caso, estava entre o rim, as costas e a bexiga. Então ele estava pressionando ali aqueles órgãos, já estava perto da aorta também. Então o meu rim já não estava funcionando tão bem, por exemplo. Não porque ele estava dentro do rim, mas porque ele estava pressionando o canal renal. Né? Olha. E aí depois eu fazendo o exame em casa, eu não sabia, gente. Gente, existe exame de toque masculino, não é o toque retal que é. Peraí, alguma coisa está errada aqui. Então ele vai, no caso do testículo, ele fica um pouco mais rígido, ele fica indolor, mas ele fica um pouco mais rígido. Então na região do epidídimo, né, que são aquelas veias, enfim, toda aquela parte do sistema reprodutivo masculino, ali se tu sentir alguma coisa que tá um grão, alguma coisa diferente, cara, vai no médico, porque a partir dali pode... Esse é o toque. Então vai fazendo. Se não sabe, cara, qualquer médico de postinho pode te ensinar a fazer. Então, mas eu vou marcar um urologista, se tu tiver condição, vai lá e marca. Se não, a gente tem que aprender a fazer assim como as mulheres fazem. Mas no teu caso foi através de dores, que você começou a sentir dores. O que acontece? Eu não sabia que também existia esse exame, encostei alguma coisa e falei, não, tá tudo certo. Por quê? Porque eu ando muito de bicicleta. Então, às vezes, eu sentia aquela dor e eu achava que era do impacto da bike, às vezes o cara subir e descer uma calçada. Quem anda de bike sabe que tu vive com um pouco de dor, né? E ali não doía tanto. Então, eu achava também que era por isso. Como era pandemia, o meu alívio era conseguir sair para pedalar. Né? Então, eu saía sozinho, pedalava um pouco e voltava. Então, também teve esse aspecto. Né? Quem anda de bike sabe disso. Então, como eu disse, né, eu tive um não seminoma, característica ele assim, ele cresce mais rápido, mas ao mesmo tempo ele costuma reagir melhor às quimioterapias. A parte boa, né, se é que eu posso dizer disso, é que nesse caso não havia tantas diferenças de medicação. Então a medicação foi muito certeira. Para mim funcionou muito bem, né? Mas para outras pessoas acabou não funcionando. Tive um rapaz que ficou internado comigo, que 2 anos depois, ele sendo operado, o tumor dele pesava 3 quilos. Nossa! Né? Então, o mesmo tipo de tumor de testículo. Então, ele teve que abrir aqui assim, né? Ficou com sequelas. Então, ele ficou aqui, nessa parte de cima. Aqui, né? O dele formou mais perto do estômago. Então, assim, tudo ao contrário, né? Primeiro, o tipo de tumor que eu tive dá em homens de 15 a 23 anos. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pensa na próstata lá, o cara vai fazer o exame retal a partir dos 40. Um cara com 15, que idade tu tem, nego? 20 não fazia nem ideia que isso existia, né? Então, assim, às vezes a gurizada que tá assistindo, cara, aqui, ó, encosta, pô, pera, tem alguma coisa estranha, vou no médico. Não precisa falar pra ninguém se tem vergonha, cara, mas vai no médico, olha, eu tô com uma dor estranha. Pode ser torção, pode ser só alguma coisa incomum, né? Mas é um momento especialmente para a gurizada jovem, que está começando a lidar com sexualidade, né? Que está começando a entender o seu corpo. E aí acaba ficando com vergonha, às vezes não fala para namorada, não fala para ninguém e vai ficar com aquilo. Então é um índice muito alto, né? Tem homens de 23, 24 anos que tem isso. O que acontece, gente? Em geral, tem que fazer extração do testículo esquerdo. Né? Bom, resumindo, no meu caso foi o esquerdo. O médico me disse de maneira bem genérica que geralmente é o esquerdo. E aí o que acontece? No início tem uma baixa hormonal, óbvio, né? Tu vai ter uma redução da produção de espermatozoides de 50%. Então tem uma questão ali de reprodutiva que tu precisa validar. Vamos lá. Nós estamos no Brasil inteiro.
Esse é o jeito manezinho de falar. Alguém está estranhando essa situação. Ligeiro para ele começar ele iniciou com uma pergunta, já está indo lá para o final dela, acelerando. É porque é o jeito manezinho de falar. Então nós vamos tentar agora. Mas de gavar, querido. Vamos de gavar com o negócio aqui. Porque Cara, deixa eu te dizer uma coisa, a turma que está nos assistindo. Fomos nós em Floripa que criamos o áudio acelerado de WhatsApp, cara. Tu sabia? O cara veio para cá em Floripa, ouviu o manezinho falando, já saiu direto. Nós já falamos 1.5. E já acelerou de novo, né? Vamos lá com calma, então. Porque o Brasil e tem parte do mundo que está nos ouvindo também. Que nos entenda. Primeira coisa, como foi a tua reação em descobrir ter essa sensação? Qual foi a tua reação quando descobriu que tu estava com câncer no intestino? Ninguém está preparado para eu acho que eu estou com câncer. Você nunca acha que vai acontecer contigo. Primeiro, mas eu tenho talvez o cara assim fumava, ele teve um de pulmão, mas um cara 40 e poucos anos, comia direito, me exercitava, então assim, uma vida que me fazia muito bem. Um diagnóstico desse que eu fiz, né? Então ele derruba assim emocionalmente. Mesmo que o médico diga para ti na hora, gente, teu caso não é tão grave, tu é novo, né? Tem boa chance de cura com o tipo de tumor que a gente diagnostica em ti. Na tua cabeça, tu não fica racional assim, não, beleza, o médico disse tal, assim. É claro que o médico vai ser realista, mas o teu emocional fica completamente bagunçado ali. Como é que você fez aí para preparar isso? Para tentar se preparar para isso? Cara, eu tenho a sensação você procurou ajuda? Vou chegar lá. Inicialmente, é como tu tentar entrar na Praia Mole num dia de mar alto. Como é que é entrar na Praia Mole num dia de mar alto? Tu entra? É difícil sair. Tu toma a primeira onda na cabeça. Aí tu diz, porra, vou ter que sair. Quando tu tá te levantando da primeira, já tá vindo a segunda. E o mar tá te levando para dentro. O mar tá te levando para dentro. Para quem não conhece, gente, a Praia Mole é uma praia de surf aqui em Floripa, né? Uma praia já onde tem campeonatos mundiais de surf ali também. Então é uma praia de tombo, né? Então ali o negócio é complicado. E é mais ou menos assim que eu me senti, tomando uma vaca na mole, quando eu achava que a coisa estava melhorando, porque daí de repente assim, tu tá sendo operado, eu não sou um cara que frequentava hospital, mal ia para médico, de repente uma coisa, e faz exame, vai não sei o quê, e em 10 dias tu tá sendo operado, daqui a pouco tu já indo pro CEPOM, assim, tu não tem nem tempo de processar aquilo, né? Mas ao mesmo tempo, tinha minha família estava muito perto, né? A minha namorada na época, a Helena, foi muito importante, uma chilena. Nos ajudamos muito em períodos importantes da nossa vida, então isso foi muito importante. Por um lado, a gente tinha uma dor familiar muito, muito pesada. Minha mãe faleceu de câncer alguns anos atrás. Então, para mim, naquele início foi, puta, cara, eu vou fazer a minha família passar por isso de novo. Então, esse peso foi muito difícil para mim no começo, né? Eu imaginar que eu podia causar aquela dor para minha família, para o meu pai, que já tinha perdido a irmã assim, que tinha perdido a esposa. Minha mãe morreu quando eu tinha 19. Então, mais da metade da minha vida estamos com isso. Então, todo esse aparato, né, associado a uma palavra que é o câncer, que, dependente disso, a gente introjeta esse diagnóstico, foi muito pesado. E aí depois tu começa a encarar, tu começa a realizar o que está acontecendo. E aí eu vejo 3 coisas importantes. Tá bem amparado pelos médicos, isso não faltou em nenhum momento. A minha espiritualidade sempre foi muito forte, então isso também me auxiliou muito. Ter essa, às vezes, consistência. Tem gente que chama de fé, tem gente que vai para uma religião ou outra, mas enfim, a espiritualidade ajuda muito nesse processo. Questionou? Questionou? Não, de maneira nenhuma. Não... No momento que sentiu, questionou, por que eu agora, nesse momento, por quê? A minha questão é, para quê? E o que eu vou fazer com isso? Porque senão a gente se coloca numa posição meio, poxa, o que eu posso ter feito? Então, claro que em questões, dependendo da linha terapêutica que tu vai seguir, tu pode ir para questões mais profundas, né? Tem uma linha que se chama, questionada por alguns, se chama Nova Medicina Germânica, que vai tentar entender... Nova o quê? Nova Medicina Germânica. Alguns gostam dessa corrente, outras não, mas, por exemplo... o homem que descobriu, para ser bem sintético e não entrar em polêmica médica aqui, tá? Mas o homem que descobriu, que começou a desenvolver essa corrente, era um alemão, e ele teve um tumor de testículo alguns meses, acho que uma coisa assim, depois do filho dele morrer num acidente. E a mulher dele teve câncer na região, não sei se de ovário, enfim. Então, aquela dor para eles acabou gerando um tipo de tumor. Então, ele acaba associando nessa visão da nova medicina germânica, tá, gente? Específica. Nova medicina germânica. Então tá, é isso. Então foi uma coisa que eu também, na época me fez sentido,
e eu tentei buscar alguma linha emocional que fosse nessa direção. Então, escolhe e não deixa dizer para o teu médico ou para alguém da tua confiança o que tu está fazendo. Isso é muito importante. Às vezes é difícil admitir, vai ter muita gente que vai chegar para ti com algumas soluções, tu faz tal coisa, sei lá, toma isso, minha cunhada fez aquilo, e as pessoas têm a intenção de ajudar. Sim. Mas tu tá tão saturado às vezes, sabe? Tu tá assim em modo de sobrevivência. Então, faz a tua escolha, tenta, na medida do possível, respirar, te concentra em ti mesmo, porque às vezes, o que me ajudou quando eu estava lá nessa situação na minha família? Que é uma coisa meio óbvia. Eu falei, eu preciso ficar bom, porque se eu ficar bom por mim primeiro, vai dar tudo certo e minha família vai ficar bem. Então, o que parece meio egoísmo, na verdade, é tu olhar para as coisas que precisam ser observadas. Isso me auxiliou bastante naquele processo. Então, depois, Rodrigo, e aí? Eu fiz 24 sessões de quimioterapia em menos de 3 meses. Se tu fizer uma conta, eu fazia quimio segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias das 8h30 às 11h30 mais ou menos, e aí terça, quinta, terça. Então, o meu organismo, pau, né? Não chegou a fazer rádio? Não, o meu tipo de quimioterapia não era... Desculpe, o meu tipo de tumor não envolve quimioterapia. O que depende muito, obviamente, do tipo de tumor que a pessoa tem. Então, tem N variáveis, não sou, obviamente, especialista em medicina, mas no meu caso não era... No teu caso, tu pensou como a tua família sentiria que você não gostaria de passar, que ela passasse por isso, até por isso que te abalou bastante. Mas aí, como foi a tua família receber essa notícia, mediante que a tua família já passou, como você falou, por casos bem drásticos, né? Como foram receber isso? Primeiro, a gente chorou junto. Assim, o medo daquilo, né? O medo da perda, o saber o que aquilo significava pra gente. Mas o que tem na minha família de mais valioso é a gente apoia um ao outro o tempo todo. Desde aquele momento, a nossa família, a base assim, parece uma coisa assim, família tradicional brasileira. Meu pai era presente pra caramba, a minha mãe era muito presente no tempo que esteve com a gente. Então, uma estrutura familiar emocional que muito me suportou desde da minha infância, suportou no sentido de dar suporte, não me aguentar, tá, gente? Né? Muito me deu suporte. Deve ter sido também um garoto. Não, também, óbvio, né? Tem a questão adolescente, jovem, enfim, né? Mas essa estrutura familiar que é uma exceção no Brasil, né? Um pai presente, uma mãe presente, um esforço daquela família de classe média para ter acesso à educação, para pagar as contas. Uma boa diretriz, acho que, do que são os valores humanos, isso é muito importante, me ajudou muito nisso. Sim. E também confiança no que está sendo feito pelos médicos, confiança no teu processo emocional e confiança no teu processo espiritual. Então, esse fortalecimento, de o que aconteceu e depois? Depois que tu passa por isso, uma parte boa e ruim ao mesmo tempo isso aí não é mais problema. Então, tu começa a olhar as coisas que poderiam ser problemáticas com uma lupa muito menor. Porque tu diz, cara, eu passei por aquele B.O. Eu passei por aquilo, isso aqui eu resolvo. Então, talvez, eu já me questionei algumas vezes isso, tu fica menos empático com algumas coisas que podem ser um problema para uma pessoa, né, numa perspectiva dela, do tempo dela, o emocional dela, enfim. E para mim, eu digo, cara, isso aí não é meu. Mas isso é de acordo com a minha perspectiva das minhas experiências, né? Então, tu não pode nunca te medir com a régua então, o Rodrigo antes e o Rodrigo depois se tornaram bem diferentes. Tem elementos que sim, porque o fato de ter uma vida relativamente saudável, por exemplo, eu bebo muito pouco, não fumo, sempre fui ligado a exercícios, por exemplo, isso me ajudou muito na recuperação, né? Agora, olha que interessante. Hoje, fazer exercícios para mim, calistenia, né? Cheguei no passado a estar bem firme em musculação, eu enxergo que o meu corpo físico não estava à altura do meu corpo emocional e espiritual. O que eu quero dizer com isso? Que eu me sinto tão fortalecido nessas outras áreas que agora eu quero que o meu corpo demonstre isso. E não simplesmente dar uma casca para isso para parecer uma coisa que eu não sou. Percebe a diferença de onde vem? Então isso é muito importante para a nossa expansão de consciência, né? Como eu digo, espiritual, emocional e física. Para mim são essas ligações. Muitos médicos que a gente entrevistamos aqui, principalmente a doutora Ana Rosa e o doutor José Moritz, os dois falando sobre as linhas de cânceres, né? Todos foram enfáticos em questão sobre a preparação física, né? Sobre a sua busca do esporte, como beneficia em relação a cânceres, né? Vários tipos de câncer. Mas como você disse, você era um cara que sempre praticou esporte, sempre esteve ativo,
né? Teve sempre uma alimentação boa, mas faltava algo, que era o fortalecimento espiritual. Te fortaleceu mais, Não digo que faltava, eu digo que expandiu. expandiu A minha mais. espiritualidade sempre foi muito presente na vida, assim, em momentos diferentes, por crenças diferentes, mas isso nunca... Então vamos retificar essa pergunta, vamos tirar de você. Então a pessoa, além dela ter a sua preparação corporal, física, a sua boa alimentação, é de suma importância também ter uma base espiritual. E eu não estou falando base espiritual direcionada a religiões. Pode Né? ser, mas Também não pode necessariamente. ser, não basicamente, porque tem muita gente que direciona a espiritualidade à religião. Não. Espiritualidade, né? Conhecimento espiritual, alma. Isso. Então, se você tem esse fortalecimento, você se mantém forte para poder suprir Esse esse momento, né? obstáculo. E Né? tem gente que vai se apegar a isso em momentos mais difíceis. A questão é o seguinte, a espiritualidade vai completar a tua vida, tu ficando doente ou não. Uhum. No meu caso, quando a água bate na bunda, tu vai começar a olhar para outras coisas que até a correria do dia a dia não te permite fazer isso, porque Sim. tu tá sempre no lugar da pessoa. O que acontece? Quando tu entra numa situação dessa, tu para de verdade. E aí, quando tu tem que parar, tu vai começar a olhar para as coisas que estão acontecendo e dizer, peraí, isso aqui eu nunca perguntei, isso aqui eu nunca questionei. Ou ainda, tu vai ter oportunidade de encarar as outras coisas de um jeito que a correria do dia a dia não te daria oportunidade. Então, de certa maneira, tu vai ou experimentar, ou refletir, ou pensar, né? Por exemplo, no meu caso, era uma coisa que eu gostaria de fazer e as sessões de ayahuasca me auxiliaram bastante. Então, isso foi muito importante durante a quimioterapia. Vai dizer, Rodrigo, tá maluco? Aí eu dizia, não. Eu verifiquei se eu podia, avisei o meu médico e disse, tô indo. Entende? Então, é óbvio que eu não ia fazer isso de maneira inconsequente. Como eu disse, qualquer coisa que seja... Aí, pessoal da Ayahuasca Brasil, mais um ayahuasqueiro aqui, ó. E de novo, né? Com responsabilidade espiritual também. Porque tem muita gente utilizando a ayahuasca de forma recreativa. A gente não pode interferir nas decisões que os outros têm, mas sendo feita da maneira... correta, coerente, consistente respeitosa, né? E respeitosa. Então, né? Que a medicina nos traz, a medicina espiritual nos traz um entendimento que muitas pessoas ainda não têm. E fazendo ele com consciência, com responsabilidade, com pessoas responsáveis, por isso que eu falei da Ayahuasca Brasil, que são pessoas responsáveis, estiveram aqui no Papo de Salão, Vinícius Espinosa, um abraço, meu amigo, e tem essa responsabilidade. Que bom que você tem essa base forte da espiritualidade, tem algo a maior dentro de você que te ajudou. Então, durante esse processo que durou quanto tempo? A quimioterapia, no meu caso, foi rápida. Porque rápida, 2 meses e meio aproximadamente. Então, eu fiz 24 sessões, era assim, 5, 2, 1. Exame, 5, 2, 1. Exame, 5, 2 e 1. Tendo o mínimo de basal ali de anticorpos, teus anticorpos vão lá embaixo. Por exemplo, o anticorpo normal aí de uma pessoa... Eu tô tentando lembrar, tá, gente? Faz uns 4 anos. Mas seria uma pessoa comum tem ali 2.500, né? Eu não lembro quanto que é por ml, não me lembro a medida, mas é 2.500 a 3.000. E para fazer uma quimioterapia, eu estava com 300, uma coisa assim, estava praticamente zerado. Por quê? Ataca as células germinativas também, no caso da minha quimioterapia, né? Então a imunidade vai lá embaixo. Uma afta pode gerar uma grande infecção. Uma afta na boca, porque tu tá com o corpo zerado. Totalmente zerado. Então, tem várias pequenas... Por exemplo, existe picolé específico para quem está em quimioterapia, porque tu perde a sensibilidade na boca. Para quem já fez quimio, talvez se reconheça nesse sentir que parece que tu tá mastigando um monte de prego enferrujado, fica com um gosto metálico na boca, assim, sabe? Então, as coisas têm que ser mais doces, por exemplo. Então, tem um picolé, inclusive desenvolvido aqui com estudos da universidade e de uma fabricante de Floripa, cujo nome não me lembro, se não me engano é IP, que tem um picolé mais doce e ela é uma das poucas coisas que eu senti o sabor assim, meu Deus, que delícia. Ganhei da caixa de um amigo meu lá, então o picolé ajudava no combate às aftas e era uma coisa que me dava um pouco de prazer. Então, um monte de... Mas o tempo que durou isso tudo? O meu diagnóstico, as dores eu comecei a sentir em abril, o meu diagnóstico veio em julho, fui operado em agosto e terminei as sessões em novembro. Então foram mais ou menos 6 meses do processo todo. Entre o diagnóstico e a cirurgia foi muito rápido, foram menos de 3 semanas, foi muito rápido. Olha. Porque, de novo,
viva o SUS. O médico estava disposto, aqui no Campeche, o médico fez o diagnóstico, no outro dia eu já fui atendido com urgência Ele fez diagnóstico prévio, né? Não tinha exames ali, ele falou, ó, amanhã de manhã no Celso Ramos. Ele era o plantonista do Celso Ramos, o próprio médico aqui da UPA, né? Então, dali já foi diagnóstico, encaminhamento, daqui a pouco urologista, caso de urgência, cirurgia e toca ali pau, no meio da pandemia, né? Então, as coisas conspiraram muito, muito a meu favor também. Eu sou muito grato também à equipe médica e tudo isso que eu digo. As coisas, quando elas vão se desenrolando da maneira como tem que acontecer, é um negócio impressionante. Então, Rodrigo, tu fez a retirada. Fez a retirada Sim. do testículo. Agora vem as perguntas pertinentes. Vamos ver o Que é quê? fato. Né? Que a grande maioria deve estar se perguntando. Sim, e aí, como é a tua vida pós? Porque quando a gente faz uma vasectomia, e eu escutei muito essas perguntas pós a vasectomia, claro que não se compara, obviamente, Sim. não tem nem como se comparar. Se eu conseguir responder... Mas tem pergunta, Nilson? Se tiver, traz pra gente, tá? Mas tem muita gente que faz esse tipo de pergunta. Como é a tua vida sexual pós? Imediatamente depois, primeiro, cara, vou explicar pra vocês, os homens, quando eu conto essa história, ficam meio se retorcendo. Uhum. Ele é tirado por aqui, gente, tá? Então é um corte superior, a doutora puxa, corta, tira e pendura. Sabia que tem prótese? Assim como tem de prótese, ela tá me olhando assustada, né? E assim como tem prótese para mamária, tem prótese de testículo também, ela mede mais ou menos, tem tamanhos igualzinho, ela amarra a prótese, bota de volta. Tá, essa prótese serviria para quê? Estética. Só estética, né? Estética. Para a produção, não. Não. Então, já saí da cirurgia com a prótese. Então, primeiro, a recuperação da cirurgia é um corte lá de uns, sei lá, 7, 8 centímetros, aquilo já vai te incomodar um pouco. Então, tem a questão da confiança primeiro, né? E depois tu vai ter, obviamente, com toda a quimioterapia, com tudo aquilo, obviamente, tu vai ter uma baixa hormonal. Tu não tem nem, inclusive, a relação sexual no período de tratamento, sempre com preservativo e provavelmente tu vai ter muito pouca energia. A tua libido vai lá embaixo, com motivos óbvios. Tu tá atacando, no meu caso, as células germinativas. Então, enquanto tu tá em tratamento, é muito ruim. Mas tu tem que compreender, obviamente, tu tá em modo de sobrevivência. E eu digo modo de sobrevivência, gente, se eu fosse varrer 1/3 do salão aqui, Carlos, eu não ia conseguir. Eu ia começar a ficar tonto e ia praticamente desmaiar no sofá. Então, tu fica muito fraco. Né? Muito fraco para coisas muito simples. Imagina tu querer ter uma relação sexual. Não vai. Então, mas eu me lembro que assim, foram mais ou menos uns 10 dias, não mais que 2 semanas, entre a cirurgia e a primeira relação. Que foi mais ou menos recomendável. Então, ali já foi. Então, eu fico primeiro assim, cara, vai funcionar ou não vai, né? Cara, então, vai. E aí? Só vai. Só vai? Vai alegria. Foi normal. Então, tem alguns casos que eles avaliam. Alguma dor quando Cara, um medo de não... ejacula, algo do tipo? Um medo que tu... Não dá nada. Não dá. Tu fica com medo, né? Porque ainda tem a questão do corte ali ainda. Mas eu acho que é muito mais psicológico, assim. Por exemplo, logo depois da cirurgia, tu não sai do hospital se tu não urinar a primeira vez. Tu tá com a bexiga explodindo, mas tu tá tão agoniado, tu tá tão tenso com aquilo ali, porque foi mexido, que tu não faz xixi. E eu levei assim, ó. E aí vai sair o primeiro xixi um pouco com sangue, óbvio, né? Tá mexendo ali e tal. Não dá nem pra fazer aquela técnicazinha de ligar a torneira e ficar escutando barulhinho da água. Olha, o que eu fiz isso tu não faz ideia, cara. Pra conseguir sair. Se não... Faz um dia assim, liga a torneira e fica escutando barulho da água. Aí, pô, e aí assim, vinha e não descia, né? Então, chegou um momento que ele disse, Rodrigo, dá-lhe água, porque tu só vai sair. Senão, vamos ter que abrir e botar uma bolsa? Uma bolsa ali para tirar esse xixi. Mas tu não vai sair daqui enquanto não fizer xixi. Então, aquilo tudo vai te deixando tenso, né? Já foi tudo aquilo. Né? E aí, bom, depois... Cara, o que é importante também, falando aí um pouquinho sobre tratamento hormonal. Essa é uma visão que eu reforcei também com um urologista recente, diga. Mas nesse caso, né? Importante que eu também acho é a parceria. A tua parceira, né? No caso, claro. Parceira ou parceiro, hoje a gente fala num todo, né? Quem está do teu lado ali, essa compreensão, é super importante, né? Porque aqui, por que eu falo isso, Rodrigo? A gente teve histórias, né? Comentamos histórias aqui sobre pessoas que passaram, mulheres principalmente, que passaram por tumores, né? E recuperaram, graças a Deus, sobre esses tumores. E a importância e a falta de importância contam muito nessa hora da sua recuperação, né, pós-cirúrgica, né? Então, a tua parceira
teve essa importância com você? Sem dúvida. Temos uma relação muito importante até hoje, né? Sim. Ela não mora mais em Floripa, enfim, né? Tá viajando o mundo. Mas o que a gente conseguiu estabelecer de cumplicidade também naquele momento é uma coisa que eu não tenho como mensurar em outro momento da vida, né? Pode ser que outras coisas também aconteçam por cumplicidades diferentes, mas naquele momento, por exemplo, eu chegava em casa e eu optei por fazer as quimios de manhã e eu chegava com muita fome, o que é uma coisa muito comum. Eu estava sempre em casa e a comida estava quentinha, preparada, né? Então, é um tipo de coisa que parece muito simples, mas a gente se sente muito cuidado. E ela cuidava de mim, estava sempre atenta, né? A minha família também estava presente, mas ela quem estava ali comigo o tempo todo. Inclusive, e deixa eu dizer uma coisa importante, às vezes as pessoas estão realmente preocupadas em te cuidar, mas às vezes tu só precisa de solidão. Também respeitem esse espaço do paciente, ele não, em situações normais, né? Ele não vai estar querendo fugir, ele não... Às vezes tu tá tão saturado com as pessoas ao teu redor, né? Querendo te proteger que tu precisa... Vou dar um exemplo que eu ouvi no médico. O cara disse, doutor, eu quero sair para andar de moto. E esse tu é maluco, cara. Assim, o que era para ele? Seria o momento em que ele queria, porque a moto para ele sempre foi Sim, a terapia. Então, assim como era para mim a bike, mesmo depois, né, da cirurgia. Então, era o momento que ele faria as coisas por ele mesmo. Então, esse é o momento que o paciente oncológico, eu dou esse meu depoimento e já ouvi de alguns também, que eu preciso fazer um pouco por mim também. Porque a gente começa a se sentir, às vezes, porra, inútil, cara, eu não consigo passar uma vassoura. Eu tô aqui como se eu fosse né? E aí tu não quer te sentir coitado ou inferior, então não tô nem entrando nessas questões de relacionamento de casal. Tô falando de uma questão prática de tu não dar conta de ti mesmo. Sim. Né? Então, tu imagina um cara que vivia diante de tudo isso, de repente, não consigo subir, às vezes, a escada sem a falha. E se não tens uma base forte mental, isso te mexe, então, mexe muito com a cabeça. Aí vamos dizer, mas ele é teimoso, ele quer fazer sozinho. Pode ser que sim, mas isso só quem vai saber é o paciente. Então, esse cara, também no meu caso, eu vou dar um exemplo. Aí, o que tinham combinado? Não é recomendável dirigir, especialmente na volta da quimioterapia, motivos óbvios, tu pode ter um desmaio, enjoo, enfim, né? Então, meu pai ou a minha irmã iam me levar nas sessões. Era todo dia, né, fazia um revezamento. E acho que na última semana, eu cheguei a ficar internado também, quase uma semana, né, lá no CEPOM, mas eu já estava me sentindo melhor. E aí, numa dessas semanas que não era semana cheia, eu resolvi, falei, eu vou de carro. Vou de carro. Aí a minha irmã, como assim tu vai de carro? Eu falei, não, eu estou me sentindo bem. Mas será que eu fiz alguma coisa que tu não gostou que eu leve? Eu falei, não, eu só preciso ir, e se eu não conseguir, se eu me sentir mal por qualquer motivo, eu vou avisar vocês, eu deixo vocês me buscarem, mas eu preciso fazer isso por mim. Então, às vezes, são essas pequenas coisas, sabe? Eu lembro no meio da quimioterapia, um pouco depois, acho que foi um pouco depois, o primeiro passeio que eu dei de bicicleta, né, que eu morava ali na Mauro Ramos, perto da Universal, e fui até a alfândega de bicicleta, que deve dar, sei lá, uns 3, 4 quilômetros, só em linha reta. E o alívio que para mim foi fazer aquilo de novo. Então, tu baixa muito a régua e aquelas conquistas, né, cara, de poder caminhar um pouco na praia, sabe, de poder encontrar os teus amigos e ter boas conversas, né, porque daí o tempo muda completamente a relação do tempo. Isso é muito, muito valioso, né. Quantos amigos, ainda na época de pandemia, mandaram refeições para minha casa, coisas que eu queria comer. Eu nunca vou esquecer, o meu trabalho, né, do Guia Manezinho sempre foi pedindo, também com colaboração das pessoas, muita gente da cidade me acompanha, 80% do meu público, meus seguidores moram em Floripa, então isso é uma relação diferente, turismo é uma relação de identidade. E quando eu resolvi explicar por que eu estava parando de fazer algumas coisas por causa da doença, as próprias pessoas se organizaram e fizeram uma vaquinha. Quando eu vi, assim, tinha DVD autografado das Aranha, tinha gente sorteando camiseta, caneca, oferecendo um monte de brinde, se montou uma campanha lá na benfeitoria e eu disse para mim assim, olha, eu não consigo. E em 3 dias eles bateram uma meta, dobro da meta que eu tinha colocado. Então a intenção ali era, por exemplo,
tem um exame importante que não é coberto pelo SUS, que é o PET scan. PET scan eu vou ser bem genérico, tá, gente? Mas é como se fosse um microscópio, assim, uma tomografia super pica, assim. E aí ela era importante, esse PET scan, esse exame de PET scan, para definir, para fazer o teste depois da minha sessão de quimioterapia. O que aconteceu? O PET scan, o meu tumor, o que eu tinha nas costas, ele já estava 9 por 8 centímetros, que era uma maçã. Então, a quimio era para atacar ele por fora. A cirurgia era a última alternativa, porque eu teria que abrir pela frente. Então, ele reagiu muito bem também e ele foi diminuindo. Diminuiu para menos da metade do tamanho. Mesmo assim, pelo tamanho que ele permaneceu, eu precisava fazer uma avaliação, porque assim, meu corpo provavelmente naquele momento não sobreviveria mais uma sequência de quimioterapias. Ou eu teria que dar um tempo, enfim, seria uma outra coisa que seria avaliada. Sim. Né? E o PET scan disse basicamente, cara, o que está aí? Está vivo? É isso. Então era uma maneira de verificar se havia atividade celular. Então, estou sendo bem leigo, tá, gente? É assim que mais ou menos eu consegui compreender. Ou se havia atividade celular ou não. Ou seja, se aquilo era um corpo estranho apenas que estava lá, que ia se decompor, ou se aquilo continuava se reproduzindo. E para o sucesso do tratamento... todo, não ficou resquício, não ficou nada. Então, o que aconteceu? Permaneceu um corpo estranho, e esse corpo que já não tinha mais atividade celular. O que eu quero dizer com isso? Era um corpo morto que estava ali e ele acabou sendo... Muito obrigado, querido. Quer um cafezinho? Aceito também. Ele foi sendo decomposto pelo meu próprio corpo depois. Então, era a atividade celular que precisava ser mantida. Esse exame, na época, foi... Foi isso que se diz aqui, a expansão para um tumor na região pélvica? Foi isso? Esse o linfonodo, né? Ele veio para trás aqui. Então, ficava nas costas. Esse aqui doía. Então, esse exame, na época, custou R$ 5.600, R$ 5.700. Obrigado, querido. Só esse exame. Tem gente que quer fazer muito mais. Então, ou tu paga lá em Pix, ou paga no dinheiro. Então... Quanto? 5.600 esse exame. Imagina para a família média brasileira, né? Imagina para quem é empreendedor no meio da pandemia, né? Então, entre outras coisas, isso me impediu fazer. Então, tudo isso me gera também uma sensação inesgotável de gratidão pelas pessoas que me acompanham no trabalho. Tudo que eu faço, eu continuo fazendo nesses últimos 10 anos. Eu, às vezes, falo nas palestras também, porque teve 2 momentos muito importantes que as pessoas que me acompanham e estão no meu Insta foram fundamentais. Um deles foi quando eu ganhei o Prêmio Nacional de Turismo, com votação popular, com 54% dos votos entre 5 finalistas brasileiros. Então, 54% entre 5 finalistas é muita gente, e a galera votou em peso aqui. Né? Foi o recordista de votos. A galera só fala do Guga. Aí, ó. Já ganhou um prêmio nacional, pô. Manezinho. E hoje, uma das melhores experiências do mundo no turismo mundial. Pelo TripAdvisor, estou lá entre 1% das melhores experiências mais bem avaliadas do mundo. Que tamanho? Que altura? TripAdvisor. 1% do mundo em experiências. 1% do mundo? Do mundo, entre as experiências. Então, são talvez milhões, mas com certeza milhares de experiências cadastradas e assim, de atividades cadastradas. Por exemplo, não estou concorrendo com hotel ou restaurante, né? Estou falando das experiências, das vivências de turismo. Mas voltando, 2 momentos. A votação do Prêmio Nacional de Turismo e esse momento da vaquinha. Então, a minha relação com a cidade, com essas pessoas, isso para mim é uma... Eu não vou nem chamar de dívida porque eu não me sinto em dívida, assim, mas é uma reciprocidade que... Que você próprio criou com eles, né, cara? Ao longo do seu tempo de trabalho, mostrando a sua simpatia, assim, as suas histórias, as pessoas compraram essa atividade com você. Né? Então, se algum dia eu achar que eu tô meio desanimado, que eu dizer, assim, tem dia que a gente está mais cansado, é desse dia que eu me lembro. É desse momento que eu busco força e essa força carrega... Então, eu tenho isso por mim e tenho isso por todas as pessoas que me apoiam e me apoiaram. Eu continuo me apoiando. Né? Vindo ao meu estúdio, divulgando meu trabalho, conversando, dizendo que os filhos fizeram passeio comigo na escola e adoraram, que se sentem representados por mim. Então, tem uma coisa muito maior nisso, né? Rodrigo, agora tu tem que fazer uma bateria de exame, média o quê? 2 vezes por ano para ter uma... Vamos lá. Como é que funciona em casos como o meu, tá? Não sei se todos os tipos de câncer são nesse tipo. Primeiro, gente, cada tipo de tumor é um protocolo. Sim. Mama pode ser meses de tratamento. O meu foi rápido porque era um tipo de tratamento adequado. Então, eu não tenho como saber quantas sessões vão ser de acordo com cada tipo de tumor, o tamanho dele, N fatoriais. Então, estou falando especificamente do caso do Rodrigo. Massa.
O que ficou de padrão? Tu vai fazer uma tomografia ou, no meu caso, um PET scan depois para ver assim, beleza, terminou a bateria de químios, o que ficou, né? Então tu vai fazer exame de sangue, parará, parará, e verificar os marcadores. Olha que interessante, sabe o que sobe muito no tipo de tumor que eu tive? Gonadotrofina coriônica. Lembra desse tipo de exame? Que hormônio é esse? É o hormônio da gravidez. Então, repete ele, vai lá. gonadotrofina coriônica. Gonadotrofina coriônica. Imagina tomando 2 corotes depois desse aí, que o cara não fala mais, né? Não dá. Gonadotrofina coriônica. Então, esse é um tipo que eles chamam de marcador. Se ele falar porque a corote não pegou. Vai lá em cima. Então, não é um exame, obviamente, que costuma fazer, mas quando tu faz um exame desse para o tipo de tumor que eu tive, ele é um marcador importante. Então, esses exames continuam sendo feitos até hoje. Então, primeiro faz uma bateria de exames. Primeiro ano, tu voltei a cada 4 meses. Segundo e terceiro ano, mais ou menos ali, tu volta a cada 6 meses, uma tomografia por ano. E no último ano, agora fui do 4º para o 5º ano, o intervalo de um ano entre uma consulta e outra, aí o exame final. Então esse é o procedimento. Até 5 anos tu é considerado remissente, ou seja, pode voltar, pode acontecer alguma outra coisa. Esse é o procedimento. Já fechou os 5? Estou entrando no 5º ano. Entrei no 5º ano agora oficialmente em novembro, outubro, novembro. Então esse ano... Em novembro do ano que vem eu vou ser considerado curado. Oficialmente, né? Deus quiser. Deus quer. Já. Então tudo isso me dá muita clareza. Queridos, então, disso tudo, né? Confiança, saber que tem autoexame, que a gente tem que procurar também. O homem ainda tem essa pouco de... Vou dar um exemplo aqui, queridos. Olha só. Se a tua, no meu caso, né, que é um relacionamento heterossexual, se a tua mulher diz assim, amor, eu vou na gineco, tu diz, tá bom, depois me conta. Se tu conversa com teus amigos e diz assim, cara, eu vou no urologista. Olha o dedo. Entende? Assim, até o tom já muda. Então, por quê? E vocês estão indo, né? Por quê? Porque a gente não leva isso de uma maneira tranquila. Porque a gente começa a fazer brincadeira com isso como se fosse sempre uma coisa, o doutor, o dedo grosso. Pô, cara, um troço que pode mudar a tua vida, né? E tu tem alta chance de prevenção, assim, mas uma altíssima chance de prevenção, né? Até tu detectar o PSA, tem N coisas que podem acontecer, né? Tive uma conversa esses dias. Então, quando a mulher diz, e com certa razão, o homem não vai se cuidar, o homem vai no médico para não diz, então, também passa pela maneira como nós vamos encarar isso. E tem outra coisa que eu considero importante. É um assunto que os homens precisam conversar entre os homens, e não eu vou porque minha mulher mandou, né? Quanto mais a gente tiver clareza, quanto mais a gente conseguir conversar sobre o universo masculino, tanto pelas fraquezas, quanto a gente tiver essa conversa entre os homens, mais fácil e mais desmistificado vão estar esses assuntos, tanto de saúde física quanto saúde emocional, que também é muito importante. Isso é uma quebra de uma tradição burra, né? Besta, na verdade. Né? Tem que quebrar isso aí. Essas piadinhas, essas brincadeiras. Assim, dezenas de amigos... Só quem passou por uma situação dessa, ou quem teve alguém muito próximo na sua vida que passou por uma situação de câncer, sabe que isso é ridículo. E pode ser outra coisa, cara. Pode ser N coisa, pode não ter nada, pode ter, né? Pode não ser uma situação de câncer. É isso. Fala sobre saúde emocional, sobre ter conversas francas sobre o universo masculino também, né? Ter bons profissionais para isso, né? Tem alguns caras aqui muito, muito bons, né? Trazendo isso agora. Né? Como é que o Rodrigo se sente hoje? Inteiro. Acho que é isso. Integral. Acho que eu fico entre inteiro e integral. Que é conseguir enxergar esses pilares da minha vida muito mais consistentes, né? O corpo, o espírito. E eu acho que se tem uma coisa que eu desenvolvi muito, hoje eu tomo muito mais decisões baseadas na coragem e não no medo. Então, te dá uma coragem absurda para isso. Então, tanto para os meus negócios, quanto para a minha vida emocional, quanto para as coisas que eu vou experimentar, eu tomo as decisões muito mais baseadas em coragem. E isso vai te dar confiança para outras coisas, né? Parafraseando o Miguel Livramento, nosso estimado antigo Miguelzinho, ele dizia o seguinte: quando um time era muito retranqueiro, talvez tu te lembre do Miguel, nosso querido Miguel Livramento, trabalhamos juntos, ele dizia assim: homem que não tem coragem não casa com mulher bonita. E ele dizia o seguinte: o time que está na retranca não vai para cima, não vai fazer gol. Então, assim, coragem, né? Consistência, organização, né? Então, ser um homem integral não é um cara que vai ser um macho alfa, tá? Mas é o cara que está
ciente das suas limitações e das suas valências emocionais, espirituais, vai, na medida do possível, compartilhar isso com os seus, né? Vai ter, sei lá, um terapeuta, um mentor, um líder, chama como quiser, mas vai ter também um círculo saudável de amigos. E esse círculo saudável pode ser, às vezes, o cara que vai para o boteco, mas não precisa repetir algumas coisas que são dessa masculinidade antiga. Se você antiga, não se sente à vontade, você ainda está naquela situação antiga de querer falar para os amigos e não escutar piadinha, não precisa contar nada. Só vai cuidar de você, né? Porque se você cuidar de você, cuidar dessa casca que você tem, você vai viver por muito mais tempo. E, cara, como você falou, é uma coisa tão simples e rápida. Tivemos aqui pessoas de níveis técnicos falando sobre essa questão e pessoas que passaram por essa situação em relação a essa doença, que é uma doença que realmente destrói quem e as pessoas que estão ao redor. Você não quer se sentir, você não sente a vontade de falar, eu me sinto totalmente à vontade, eu não tenho preconceito algum, eu tenho mais de 40 anos. Não fala, vai no médico. Vai no postinho. Vai se cuidar, cuidar daquilo que você gosta, que é você mesmo, né? Se preocupando que se alguém vai rir. Ah, cara, você é traído, o teu amigo ri da tua cara. Você não faz um gol, o cara ri da tua cara. Então, tudo vai ser um motivo para rir. Nesse caso, é algo muito sério, né? O mês de novembro, o Novembro Azul, a gente chama, como foi o Outubro Rosa, é apenas um mês de conscientização. Não deveria ter um mês de conscientização, deveria ter a conscientização anual, né? De você saber que você precisa, após um tempo, às vezes, como você falou, esse tipo de câncer, que é o do testículo, que dá entre 15 e 23 anos. Porra, 15, uma média, 15 e 23 anos de idade. É muito jovem, gente. Eu recém tenho um amigo que acabou de tirar o segundo testículo, né? Eu vou trazer ele para dar o depoimento dele, essa questão dele, dessa recuperação. Então, isso o Rodrigo vai nos explicar agora, como é a pessoa se sentir. Já é um grande problema, imagina 2. Aí só estamos na pele dele. Exatamente. Né? Só estou na pele dele. Assim, cada um vai dar o seu depoimento dentro das suas percepções. Cara, isso vai mudar muito, né? De novo, é um depoimento que vai trazendo as visões de mundo que eu tenho, o momento que eu estava emocionalmente naquele momento, meu momento físico, assim, é um recorte de um pedaço da minha vida. Até clipe eu cheguei a fazer depois, cara. Uma música lindíssima chamada Santa Terra, que fala nem um dia vai ser como o outro. Acredite no presente de viver. Tudo vai chegar na hora certa, só a verdade nos liberta. É uma música dos queridos, de uma banda que não existe mais com essa formação, mas o Cléo Borges do Irie é o baixista, a gente chorou quando estava gravando a música lá, foi lindíssimo, ele que mixou. O Magrão Leon é um grande cara, um grande músico, daquela da banda lá atrás, chamado Os Camaradas, lembra dos Seis Mané, Curtindo o Litoral? Então a música tá lá, se vocês procurarem Santa Terra aí no YouTube, vai aparecer o clipe gravado no Dolmen da Oração e outros lugares aqui de Floripa, lindíssimo, tá? E ela fala sobre isso, a música conta um pouco, não é a minha história, mas a minha história reflete essa. Mas é um desabafo e uma conscientização, você tá entende ali que seja isso, entendeu? Um desabafo e uma conscientização. Então, cara, acho que passou o tempo, né? Desse machismo, dessa vergonha de querer ir no urologista. Tá aí o PCA, se tiver que fazer o exame de toque, faça o exame de toque. Mas cuide de você, não passe por uma situação dessa que só quem passa sabe como é doloroso, né, Rodrigo? Queridos, vou tentar facilitar para vocês essa informação. Desculpe, doutor, não me lembro o seu nome, nós tivemos as 2 semanas ali no CEPOM fazendo uma palestra, diz o seguinte, o PSA, que é a medição ali, o PSA tu começa com o exame de sangue. O que é ideal segundo os médicos? Primeiro tu faz o PSA e se houver alguma dúvida, tu vai fazer o exame de toque. Então, só um capta, sei lá, 50%, 60%, só o outro capta 40%. Então, a combinação dos 2 exames vai te dar uma eficiência perto de 95%. E pode ser N coisa, tá, gente? Não estamos falando só do câncer de próstata especificamente, tá? Pode ser N coisa, pode ser rim, pode ser intestino, enfim, né? Mas a ideia básica disso é, cara, deu uma coisa estranha, não espera muito. Né? Hoje eu já estou muito mais... Deu um ruim diferente, eu já... Vamos pro médico. E vamos retificar uma informação muito grande aqui que a doutora Ana Rosa nos deu no Outubro Rosa, falando sobre a comorbidade do câncer entre homens e mulheres. Mulheres, o maior índice de câncer é o de mama. E homens, o maior índice de câncer é o do reto e é o de próstata. Então,
vamos deixar que isso acomete as pessoas? Não, né? Vamos fazer os exames, pessoal. Rodrigão, com certeza essa história marcou muito a sua vida, né? Hoje você transporta isso para as pessoas, você demonstra essa história para as pessoas. Você costuma a apoiar e ajudar as pessoas em relação a isso, com palestras, com conversas? Isso. Inclusive, eu quero aproveitar para fazer um pedido, Uhum. eu conheci recente um cara que está passando por um processo de tratamento de câncer, o Will, aqui. O Will, quem sabe, pode estar um dia aqui com a gente. O Will, ele foi dado como morto. Ele teve um tumor de medula e o médico chamou a esposa dele para dizer, olha só, é o seguinte, eu já vou encaminhar a questão aqui, a questão do Will não tem volta, ele vai ser enterrado onde? Aqui em Santa Catarina, ele é do Pará, como é que vai ser? Ele foi dado como morto. 3 dias depois, um milagre acontece. Alguns dias depois, o Will volta para casa e o cara sobreviveu a quase 70 quimioterapias. 70? Quase 70. E o Will, com 3 filhos, hoje ele está recomeçando a vida e ele está com o churrasco do Will, que é um espetinho ali na Praça de Esporte da Costeira. Cara, se tu me segue, eu aproveito para fazer esse pedido. A gente abriu uma benfeitoria que é para fazer junto com as pessoas que nos seguem a mesma coisa que foi feita comigo. Queridos, R$10, se tu contribuir, e eu tenho 30 mil seguidores, a gente bate frouxo essa meta. R$10, meu querido, não dá um café e um pão de queijo, né? Então, fica o meu pedido para vocês aqui. A gente pode deixar o link, tá lá no Benfeitoria, me pede por direct, os que estão nos acompanhando também. Estou fazendo esse pedido em nome da família do Will, um cara super forte, espiritualizado, de uma gentileza, né? Numa potência humana incrível. Então, gente, mas eu só posso dar R$10, gente, ajuda. Se a gente fizer uma corrente, a gente bate isso e o Will vai conseguir comprar um carrinho para engatar o churrasco dele e participar, por exemplo, de eventos e outras coisas e dar esse suporte para a família. O cara, ele voltou para a vida. Vamos Então, fica o nosso pedido aqui. deixar o link lá no nosso Instagram, lá do Papo de Salão, para dar uma força aí, Agradeço apoio, o espaço, né? mas é muito importante, quando eu falo de corrente, a gente é ativo nisso, né? A história é comovente, sim, mas como é que a gente ajuda a resolver isso? Como é que a gente tem a atividade de prática? Então, vamos fazer isso pelo Will, tá? Will, espero que tu esteja nos assistindo também e tamo junto, conte comigo. Vamos lá, sim. E você, com as pessoas, como é que você faz? Você costuma fazer palestras, mostrar a sua história? Especialmente nesse período, eu sou chamado, né? Eu tento usar isso de maneira muito responsável. O que eu quero dizer com isso? Eu poderia contar uma história muito mais dolorosa, mas eu acho que isso não representa o que hoje é o Rodrigo. Então, é claro que eu passei por momentos muito difíceis. Eu tive convicção que eu ia morrer em algum momento, né? Ah, meu Deus, tu perdeu a esperança? Não. Eu senti visceralmente o que estava acontecendo comigo naquele momento. Mas ao ter essa postura hoje, eu consigo dar, quem sabe, um caminho ou um alento e dizer, cara, vai dar certo. Vamos aproveitar a minha habilidade de comunicação ou a audiência que eu tenho para mostrar para as pessoas que a gente consegue trabalhar com prevenção, que existe um outro caminho, que a gente precisa romper preconceitos, que homens têm que falar de saúde mental, emocional e espiritual com tranquilidade, né? E não fazendo brincadeira, que é isso que a gente está trazendo para vocês agora. Então, de novo, cara, não sou herói, não sou coitado. Força, guerreiro, beleza, se tu sente isso, mas eu só sou um cara comum tentando lidar e sobreviver dentro das minhas dificuldades com as condições que eu tinha. Assim como é o Will, assim como são milhares de pacientes de câncer. Então, vai ter uma coisa de superação, mas não precisa desse rótulo, sabe? Somos pessoas comuns, somos homens comuns diante das nossas dificuldades e fazendo o que precisa ser feito. Para mim é relativamente simples. Basta querer ter força de vontade e passar por tudo isso. Por que força de vontade? Olha, um pouco, tá? Existe, não dá para... Eu entendo que também não é só a força de vontade como se tudo dependesse de uma coisa meio coach, sabe? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a tua confiança, que o teu processo de amadurecimento e tudo isso vai te ajudar muito no processo. Tem gente que, infelizmente, não vai chegar lá, não vai conseguir fazer essa travessia. Mas quanto mais a gente tiver esse espaço de suporte, melhor vai ser a possibilidade, maior vai ser a tua possibilidade, né? É por isso que eu estou pedindo, por exemplo, esse suporte para o Will. É por isso que eu fiz um movimento também para o meu colega de quarto na época, que estava sendo operado e também estava precisando de uma vaquinha. Então é esse tipo de suporte prático. Às vezes é uma cesta básica para a pessoa, às vezes é um abraço para o cara, às vezes é uma visita. Então esse tipo de suporte a gente precisa estabelecer. Se eu puder usar a minha audiência aqui de Floripa para construir essas coisas, eu não vou estar 2 vezes. Isso aí.
Mas veja bem, por que eu falei essa pergunta psicológica? Porque na grande maioria das questões que se acometem com pessoas que passam por essa situação, uma das grandes causas que derruba a pessoa é a depressão. Sem dúvida. Então, como você falou, você precisa ter uma mente e um espírito forte, né? No seu caso, você já é uma pessoa que vem espiritualmente se preparada para esse tipo de coisa. Agora, o Rodrigo, quando olha para uma pessoa que se acomete a deixar que isso toma conta de você, eu tive essa experiência na minha família. É uma história que eu conto desde o Outubro Rosa, aqui durante o Novembro Azul, que dentro da minha família, infelizmente, eu perdi minha mãe, porque a depressão durante o processo dela de câncer foi o que destruiu o processo, que levou ela ao chão, né? E eu vejo isso. Hoje o Rodrigo, quando ele vê essa situação, o que ele pode fazer para ajudar essas pessoas? Pô, que pergunta boa. Lembrando que eu tive um caso, a gente teve um caso na família, então a gente passou por um processo muito, muito duro, assim, e do que dependia da nossa força espiritual e emocional, a gente entregou naquele momento, né? O que tu pode é tentar mostrar para a pessoa que tem um caminho possível. Não adianta ter suporte de uma pessoa muito próxima, vai ajudar muito, mas muitas vezes tu precisa de um suporte profissional mesmo, né? E o CEPOM também é muito, muito rico nisso. A AMUC é muito, muito importante nesse processo, né? A AVOC é muito importante nisso, que é oferecer esses suportes. Depressão, gente, depressão não é tristeza, já estamos entrando em outra seresta, né? Mas vai passando por esse encaminhamento de mostrar literalmente caminho para as pessoas. Eu tava te ouvindo falar e eu me lembro muito do quanto mensagens dos meus amigos, pessoas que eu não conversava há muito tempo, né? Ex-namorada de 15 anos atrás mandando mensagem perguntando como é que eu tava, né? E me dizendo coisas importantes. Então, se tem alguém que está passando por isso, se tu queres escrever uma mensagem, diga, não perca a oportunidade de dizer para aquela pessoa que está passando por aquilo que ela é importante para ti. Diga isso com amorosidade, não com peso, não com carga, né? Quando eu anunciei, foram centenas de mensagens, eu não consegui responder essas mensagens todas. Mas eu li todas e isso, como eu disse, marcou profundamente o meu coração. Tanto pelo apoio financeiro, mas especialmente pelo apoio emocional. Que eu recebi. Então isso, de fato, levanta as pessoas. Sim, tinha um Rodrigo que já tinha uma abertura para isso, mas sem dúvida, essa corrente que se formou, né, também por ser uma pessoa pública, mas não só por isso, foi fundamental. Então, eu não vou nem nominar aqui porque foram, assim, centenas que me ajudaram de formas múltiplas, assim, por exemplo. Múltiplas. Assim, como eu disse, comida, gente que forneceu alguma coisa, gente que me ligava, gente que tentou me fazer rir, sabe? Cada um entregou o que podia. Por isso que eu digo, o exemplo R$10 é um exemplo muito simples. A gente acha que precisa ser grande coisa, e às vezes é mostrar para a pessoa, eu estou aqui, eu me importo e eu estou aqui para o que tu precisar. Tô te olhando, estar disponível, né? E aí esse ponto que eu trouxe antes eu queria reforçar. Estar disponível não é fazer a pessoa se sentir sufocada, né? Mas cara, estou aqui. Eu sei que tu está passando por isso, mas se precisar... Chama eu, ó, levanta a mão, estou aqui, ó. Olá, estou aqui, vou te ajudar. Se mostrar disponível e ao mesmo tempo tentar, que é uma equação um pouco difícil, tentar mostrar... Eu tento comunicar o mínimo possível para dizer, olha, cara, estou aqui, eu não vou ficar, né? Assim como tem alguém doente. Então, passei por algumas perdas e esse é o meu conselho. Esteja disponível, manifeste o que tu sente de bom para a pessoa, mas não... E a pessoa, por mais difícil que seja, talvez eu não seja a melhor pessoa para falar isso, né? Mas, porque eu não passei por isso, eu, Carlos, mas passei na minha família. Mas por mais difícil que seja para essa pessoa que agora está me ouvindo, se acometeu essa doença, não desista da sua vida. Mais difícil que seja, lute até o final. Porque se você lutar, não baixar a cabeça... Tivemos histórias lindíssimas aqui, como a da Elisandra Quirino, falando aquela frase maravilhosa que eu gosto de repetir, que ela disse, eu não nasci com isso, eu não vou morrer com isso. Que ela já pegou seu filho. Tivemos aqui a Gisele Toledo falando justamente a mesma coisa. Recém teve um filho planejado e descobriu 6 meses depois um tumor na mama. Falou, eu não vou morrer com isso. Então você fale a mesma coisa. Eu não vou morrer com isso. Como o Rodrigo disse, as pessoas ao redor
são importantíssimas, mas você é o mais importante. Lutar contra isso é de suma importância, que é a sua vida. Não desista porque a vida é importante demais para se desistir. Né, Rodrigo? Tivemos aqui, Rodrigo, muitas histórias legais mesmo durante esse período, falando sobre a luta da vida. Porque a gente sempre fala da pessoa que faleceu de câncer. E fala-se pouco da pessoa que lutou e venceu o câncer. São muitos casos, gente. Assim, eu não sei se dizer se estatisticamente mais ou menos, mas tem muita gente que passa por isso e sai melhor disso, né? E pessoas que eu conheço aqui no Salão do Homem, que eu tiro assim, ó, imensamente o chapéu, principalmente um cara que eu gostaria de falar o nome dele, que é Fernando Pires. Talvez tu conheça ele, que é... O Fernando é filho do ex-presidente do Avaí, o seu Dilma. Um cara que luta com câncer há mais de 8 anos, um câncer raríssimo nos ossos e no sangue. Quando você conversa com ele, está rindo. Ele está ali, feliz. Como o Rodrigo falou, ele teve que tomar um medicamento que custava mais de 5 mil reais. O Will, quando passou por esse processo, assim, o custo dele foi quase 100 mil reais. Então... O Fabiano Pires, ele está tomando um medicamento que custa mais de 30 mil reais. Ele conseguiu, através de processos e processos, um apoio do governo para conseguir custear esse medicamento. E ele está ali, com uma filha linda e maravilhosa, com uma mulher linda e maravilhosa, lutando incansavelmente contra essa doença. Dor, como já chegou várias vezes aqui no salão dizendo que estava com muita dor, mas ia lá fazer o tratamento e lutar. E pessoas assim que nos motivam todos os dias a lutar pelos nossos pequenos problemas, né? Porque quando a gente olha para uma situação dessa, qualquer problema que a gente passa na vida é pequenininho demais, né? Que problema é você lutar contra a vida. É você imaginar que você não vai sobreviver e vai acabar. Você não vai poder ver seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seus amigos. Isso é um grandíssimo problema. Não é um financeiro que você perdeu uma casa, um carro. Não, é a vida. Então, se você consegue lutar contra isso, que eu sei que você consegue, luta. Né? Faça como o Rodrigo, faça como o Fabiano, faça como a Gisele, faça como a Elisandra, faça como todos que conseguem superar essa doença. Lutar contra isso. Termino com Lidolf Bell, poeta catarinense, menor que meu sonho, não posso ser. Sonhamos e seguimos perseguindo esse sonho, né? De viver e agradecer por estar vivo e realizar coisa. Tem muita coisa para realizar. Vou longe e vou com consistência. A vida é maravilhosa para se deixar ela aí desvaiar. A vida é maravilhosa e todos os dias, como disse o Rodrigo, eu também espiritualmente cuido da minha parte espiritual e vejo o quanto é importante essa nossa passagem, nossa vida, nosso dia a dia. Então, lutar com isso é maravilhoso. Viver é maravilhoso. Aproveitar essa dádiva que nós ganhamos, esse ser maior, é maravilhoso. Não deixe que isso vá embora. Lute, e não lute somente no Novembro Azul ou Outubro Rosa. Lute 365 dias do ano. Rodrigão, eu acho que é mais do que um prazer tê-lo aqui, né? Já é meu cliente também do salão, não é só do cabelo, é da barba, tá? Mas essa história, quando ele me falou que tinha essa história, falou, eu queria contar a minha história, eu acho que é somatório demais para a minha vida como Carlos, né? Para as pessoas que estão aqui nos assistindo do Papo de Salão, nossa equipe ali atrás, é somatório demais ver a vitória, né, de uma pessoa sobre uma doença tão complicada. Muito obrigado realmente pela tua presença aqui, cara. Obrigado por nos trazer essa história que você superou, apesar de falar rápido pra caramba, entendeu? Porque é manezinho. Nata é figueirense ou Avaí, querido? Eu sou figueirense. Aí, ó. Eu sou aperfeiçoamento da espécie. O pai é havaiano. Ele estudou. Não que os havaianos não tenham estudado, né? Mas ele estudou um pouco mais. Um abraço para meus amigos havaianos, tá? Tem uma porção também. Também tem. Um abraço para o pessoal do Avaí. E vou dizer, eu não sou secador, tá? Não sou secador. Não é secador. Eu também quero Avaí bem. Só no clássico aí a coisa não. Fora da câmera ele fala outra coisa, mas beleza. Não. Secador não sou. Mas eu quero agradecer mesmo a tua história e dizer mais uma vez, a gente sempre fala aqui no final do Papo de Salão, compartilhe essa história com os amigos e tal. Gente, é muito importante compartilhar essa história aqui, principalmente com quem passa por esse problema, né?
Compartilhe, mostre para essa pessoa essa felicidade espiritual, essa felicidade motivacional dessa pessoa aqui, como ele passou. Ah, mas ele está feliz porque ele passou. Eu garanto para você que durante o processo ele fez a mesma coisa. Tenha certeza disso. Que foi o que, possivelmente, claro, com a ajuda da grande maioria dos seguidores, dos amigos dele, com a ajuda da família, mas principalmente com isso dentro dele, essa vontade de viver, né? Essa vontade de estar aqui e não deixar de sair. Então, compartilhem essa entrevista maravilhosa, né? Sigam a nossa página, Papo de Salão _ Floripa, que está crescendo cada vez mais. É aqui, é do Campeche, é Manezinha, É nossa. É nossa. Tá? Acione o sininho para receber notificações e curtam a nossa página. Papo de Salão fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todos, aos seguidores do nosso guia, Manezinho, aos nossos seguidores do Papo de Salão. Obrigado por nos dar esse tempo. Consciência. Papo, Novembro Azul tá aí. Valeu, Raça. Beijo no coração. Valeu.